Bom dia, domingamos, mais um dia de desafio. Bom começar o dia falando de Deus, preenchendo o nosso espírito. A live caiu no Instagram. Deixa eu pegar um versículo aqui, gente. Bom dia, vó. Gente, vocês têm noção que já fazem 27 dias do desafio e que já que a gente vai bater 30 dias e que vai faltar só 10 dias e de repente acabou. Vocês têm noção? Passa muito rápido quando a gente tá fazendo, né? É desafiador, mas quando a gente se propõe a fazer, passa muito rápido. Fecha seus olhos para a gente convidar o Espírito Santo para estar conosco. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Senhor, entregamos esse encontro para Ti. Que eu seja apenas um canal, Espírito Santo. Que o Senhor conduza esse encontro, que o Senhor fale com elas aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor toque no coração delas. Que o Senhor visite cada uma delas, Pai. Senhor, não deixe com que elas se desviem do propósito. Coloca um anjo de guarda ao redor de cada uma delas e a sustente durante o caminho, Pai. Porque sabemos que a caminhada, muitas das vezes, ela é pesada, ela é difícil, é desafiadora. O inimigo se levanta para criar contenda, para criar atrito. Ele se levanta para tentar desviar as pessoas, para que elas possam fazer outras coisas, ou até satisfazer o desejo da própria carne. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, ajuda elas, fortalece, sustenta, traz um renovo, um refrigério, toca na alma de cada uma delas, Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade para fluir nesse lugar, liberdade para fluir entre nós, para governar. Eu te peço em nome de Jesus, conduza o nosso encontro. Amém. Amém? Eu estava aqui pensando, né, sobre o que falar. E aí eu estava folheando a Bíblia e tirei uma palavra forte de repreensão. Eu falei, meu Deus, esse vai ser 40 dias de repreensão, Jesus, me ajuda. Me dá outra palavra, Pai. Porque eu já sou Pedro. E é só palavra de puxão de orelha. E aí eu lembrei que esses dias a gente estava num encontro aqui em casa, e a gente estava falando sobre Deus. E aí, de repente, a pastora que estava aqui, ela começou a trazer o contexto de Ana e Penina. Quem conhece a história de Ana e Penina? E aí eu falei, nossa,
eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre essa história. E eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, que Ele vai tocar e que você vai entender o que você tá, muita coisa que você tá vivendo. Que você precisa refletir sobre isso. A história, eu vou resumir a história, tá? Porque ela é longa. Mas eu vou resumir, não é longa, mas eu vou resumir para vocês. Havia um homem, tá em 1 Samuel 1, tá? Havia um homem em Ramataim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Zefê e Eframita. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina. Então, Eucana era casado com 2 mulheres. Ele tinha Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Então, todo ano ele subia para oferecer sacrifício para Deus no templo. E quando ele subia, ele costumava repartir o sacrifício com suas mulheres. Então, ele repartia com Penina e com todos os filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então ele dava uma porção em dobro para Ana, que não tinha filho. E, gente, naquela época, a mulher, o único intuito do casamento era a mulher gerar filhos. Era a mulher gerar herdeiros, frutos que pudessem dar sequência àquela geração. Então, uma mulher estéril era uma desonra, uma vergonha. Ela se sentia envergonhada porque a única finalidade e função dela era dar filho. E aí ela não dava filho porque ela era estéril. Pensa bem. A gente é parte de dente. Porque ela era estéril. Então imagina como que ela se sentia. Mas mesmo ela não dando filho, mesmo dando vida. E quando eu falo que o Espírito Santo abra a tua mente para que você não fique presa só no carnal, para que você não fique presa só no tem que ter um bebê e tá gerando vida. Porque às vezes tem coisas hoje que você gostaria de gerar e você não consegue gerar. Você não consegue dar vida a um emprego novo. Você não consegue dar vida a um novo posicionamento, uma nova atitude. Você não consegue dar vida em estabelecer limites nas pessoas, em falar não. Você não consegue dar vida ao seu dinheiro, você não consegue prosperar, as coisas não fluem. Então aqui está falando que Penina dava vida, dava filhos, dava gerações, ela dava tudo, ela frutificava, dava frutos. Ana não. Ana era uma árvore seca. Então, tem a árvore que dá maçã e que todo mundo vai nessa árvore porque para matar a sua fome, comer da maçã, porque ela é uma árvore frutífera. Mas tem uma árvore seca, que não dá fruto nenhum e ninguém vai até ela. Vocês estão entendendo? Porém, sobretudo, entretanto, Eucana amava Ana. Então tá falando aqui que ele a amava, independente dela dar filho, não dar filho, gerar, não gerar. E ele dava uma porção em dobro para ela. Aí a Bíblia fala com essas palavras na versão da minha Bíblia. Mas sua rival a provocava muito.
Aqui tá falando o quê? Não tá falando a segunda esposa, a primeira esposa. Não, ele tá falando a sua rival a provocava muito. Por que a Bíblia fala rival e não a outra esposa? O que eu entendo aqui? Que realmente era uma coisa assim, absurda. Sabe aquela pessoa que... Quem aqui já teve uma pessoa que te perseguia? Você fala, cara, eu não tô nem aí pra essa pessoa, eu não tô nem aí pra essa mulher, mas ela me persegue. Quem aqui já foi perseguida? Já teve uma conhecida, uma amiga, um parente? Você fala, cara, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Segue teu caminho, né? Segue teu rumo. Vai viver. E a pessoa tá ali, perseguindo você. Ela quer saber o que você tá fazendo, aonde você tá, o que aconteceu na sua vida. E ela faz fofoca, e ela causa intriga, e ela... Quem aqui já teve? Eu já tive, gente. E tenho até hoje, coitado. Mas assim, a sorte é que eu sou muito de boa nesse sentido. Mas se a pessoa, tipo, ela tem uma preocupação comigo e eu falo, meu Deus, dá uma ocupação pra ela. Ela tá desocupada. Então, isso que a palavra fala, rival. Mas não que Ana provocava ela, mas que a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Então, imagina ela olhando para outra e falando assim, eu tenho 10 filhos. Você não tem nada. Você não serve para nada. Então, Penina humilhava Ana. Afrontava Ana. E aqui fala, provocava muito. Então, era o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E Ana aguentou isso, ó, durante anos da vida dela. Ela se sentiu rebaixada, se sentiu humilhada, se sentiu da pior maneira possível. Ana se sentiu assim. Então, isso acontecia todo ano quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Olha só para vocês verem. Penina provocava tanto ela que ela chorava, ao ponto dela não querer comer. Não comia. Vocês vão entender o contexto da história. Fica aí, acompanha. Então seu marido Alcana perguntou-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos. Porque aí Alcana se sentia o quê? Cara, eu faço tudo por você, eu te amo. Eu te dou porção dobrada. Eu não ligo, não tô preocupado se você não vai gerar filho, tá tudo bem. Eu tô aqui do teu lado. Quer dizer, ela tinha um bom homem. Ela tinha um bom homem que a amava por quem ela era, não pelo que ela poderia oferecer. Já começa por aí. Porque se ele amasse pelo que ela poderia oferecer, ele não estaria com ela. Porque ela não poderia dar para ele o que ele queria. Ela não podia dar filhos. Então, ele a amava por quem ela era. Ele amava ela. Mas ela estava triste, sem comer, com o coração abatido. E aí, olha essa parte. Eles estão lá no templo. Penina provocando, imagina, gente, uma mesa lá no templo, ele sentado, todo mundo comendo, todo mundo, né? E Ana chorando, com o coração entristecido, abatido, todo ano. E a mulher do lado provocando ela. E imagina que isso durante anos, porque eles moravam junto, era uma família. E quando subia era pior, porque aí ela provocava mais. Porque aí, olha só, por que Penina provocava mais quando subia no templo? Por que ela humilhava mais? Por que ela atormentava mais?
Porque estava na frente do sacerdote, estava na casa de Deus, Olha como o inimigo ele é afrontoso. Ele é afrontoso. Beleza. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana não comeu e não bebeu. Ana só chorou. Lembra disso. Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, com a alma amargurada. Como que estava a alma de Ana? Como que está a alma de muitas de vocês que estão enfrentando desafios, que estão renunciando à própria carne, que estão abrindo mão do relacionamento, mão do trabalho, que estão soltando o controle e deixando Deus conduzir. Muitas das vezes aqui, com a alma amargurada. Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A navalha não passará pela cabeça dele. Então Eli orava ao Senhor. Então ela orava ao Senhor. Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Olha só. Por que Maia, pera aí, gente. Maia. Ela vai acordar todo mundo. Ela pegou o brinquedinho dela ali. Ana pega, levanta da mesa, com o coração amargurado. Chega na frente de um lugar, de um templo de oração ali, de um canto. Se ajoelha. Começa a chorar muito. Aqui não tá falando chorar pouco, chorar muito. Começa a chorar muito. E começa a orar. E a clamar ao Senhor. Porque aqui fala que ela chora muito e ela clama ao Senhor. Só que ela começa a orar sem voz alta. Ela começa a gesticular com a boca. Aí o sacerdote sentado lá na cadeira, só observando, olhou e falou assim: essa mulher tá bêbada. Tá chorando e mexendo com a boca, sozinha. Tá bêbada. Gente, o que me vem? Por que ele olhou e falou que ela estava bêbada? Porque talvez tenha sido a primeira vez que Ana verdadeiramente tenha se prostrado na presença de Deus e tenha chorado e clamado. Porque talvez os outros anos ela subia no templo, porque lembra, era todo ano. Ela subia no templo com seu marido, com Penina. Todos sentavam, Penina provocava ela baixava a cabeça, chorava em silêncio e não fazia nada. Mas esse ano foi diferente. Esse ano ela se levantou da mesa. Depois que todos comeram, ela se levantou. Ela chegou junto a um pilar, se ajoelhou, se prostrou e começou a chorar e começou a se humilhar na presença de Deus. Ao ponto do sacerdote falar: o que aconteceu? Nossa, tá bêbada? Bebeu muito e agora tá louca? Por que tu bebeu? Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Olha só. Mas Ana respondeu: não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma
diante do Senhor. Gente, vocês pegaram essa chave? Porque isso é uma chave. Derramei a minha alma diante do Senhor. Eu não busquei. O que ela está falando aqui? Deixa eu traduzir. Na nossa geração, eu não fui para bar, eu não enchi a cara, eu não matei a minha mágoa com outros homens, eu não fui desabafar no ouvido de uma amiga, de uma conhecida, eu não fui falar dos meus problemas para ninguém, eu não fiz nada disso. Eu não fui assistir Netflix, eu não fui suprir as minhas necessidades emocionais com a comida, eu não estava triste e comi um monte de chocolate e me acabei e destruí o meu corpo. Não, eu não fiz nada disso. Ela foi lá. Não, Senhor, não estou embriagada, não estou louca, não estou descontrolada, não é nada disso. Eu sou uma mulher angustiada. Ela se denomina como uma mulher. Eu sou. Agora, como que você tem se denominado? Qual é o nome que você tem dado para você? Eu sou uma mulher triste. Eu sou uma mulher infeliz. Eu sou uma guerreira, né? Já falei da guerreira. Eu sou guerreira. Eu sou... O que mais? Me ajuda, gente. O que mais? Como você tem se denominado? Qual é o nome que você tem dado para você? Me ajuda. Eu sou o quê? O que você fala de você mesmo? Eu sou incapaz? Eu sou... Qual é o seu eu sou? Quando você se olha no espelho, você vê o quê? Eu sou uma mulher o quê? Gente, fala pra mim aqui nos comentários. Vamos mandar esse espírito embora. Vamos olhar para isso e falar assim, não. Eu vou falar o que eu sou porque eu quero receber cura. Qual é o seu eu sou? Ela se denominava, eu sou uma mulher angustiada. Tem mulher que se denomina, eu sou uma mulher traída. Eu me denominava assim, que eu era uma mulher traída. Eu me denominava como guerreira, como fortuna. A Priscila, eu sou uma mulher infeliz. Eu sou uma mulher triste. Eu sou uma mulher que não tem apoio. Eu sou uma mulher que tem que dar conta de tudo sozinha. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. Eu lembro um dia que eu estava no monte. A Silva falou assim, incapaz, não merecedora. Por que eu falo para vocês escreverem? Para que as mentiras de Satanás caiam por terra. Para que toda seta que ele lançou na sua mente seja amarrada, seja quebrada, seja desfeita. Porque isso é seta do inimigo. De que você é infeliz, de que você é incapaz, de que você não merece. Porque Jesus morreu para que a gente fosse merecedora. Então, a primeira chave aqui, ó. Não fale com ninguém. Se derrame a sua alma
diante do Senhor. Minha avó, sou forte, geração de mulheres fortes, guerreiras. Derrame diante do Senhor. Ela não foi falar com Alcana, que era o marido dela. Ana não foi lá. Amor, você viu que a fulana, a sua outra esposa ali, a Penina, tá me provocando? Não, ela não falou nada com Alcana. Ela não foi falar com o sacerdote. O sacerdote era tipo o pastor, o chefe ali do templo. Ela não foi falar com ele. Ela não foi falar com Penina. Ô Penina, para de me provocar, vai cuidar da tua vida. Você tem 10 filhos e tá preocupado comigo que não tem? Vai cuidar da tua vida. Não. Ela não falou com ninguém. Ela poderia ter ido chorar na cabeça de qualquer um. Mas ela foi se derramar perante o único que pode resolver. E ela falou: se o Senhor me der um filho, eu faço uma aliança contigo, Deus. Se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele para ti. Ela fez um voto com Deus. E aí, ela fala: não pense que tua serva é uma mulher sem valor. Não penses, ela falando com o sacerdote. Não bebi bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor. Porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Então, ó, eu não bebi bebida forte, derramei a minha alma perante o Senhor. E não pense que eu não tenho valor, porque eu apenas estou falando até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ela estava falando o que com Jesus? O que ela está falando com Deus? Da sua ansiedade e aflição. Pai, que é o que eu falo para vocês, entra no secreto, fecha a porta e fale com o teu pai do que está no teu coração. Que é o que ela estava fazendo. Só que antes de eu chegar aqui no fim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que Ana, o que levou Ana a chegar no templo nessa vez, nesse dia, nesse ano, e falar assim: eu não vou ficar só sentada aqui chorando. Eu vou me levantar e eu vou lá e eu vou falar com ele. O que me vem, que ela chegou no limite dela. Ela chegou no limite da dor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não é o que acontece com a gente? Às vezes você está passando uma dificuldade, uma luta. E a gente faz o quê? A gente aguenta. A gente vai aguentando, a gente vai aguentando. A gente vai aguentando calada. A gente não fala nada pra ninguém. E a gente vai aguentando, aguentando. Até que chega um momento que a bomba explode. É a última gota no copo de água. O copo transborda. Você fala: não tem jeito mais. Chega. Porque foi assim comigo, gente. Eu tava lá, bonitona, gostosona, fortona. Eu dou conta, eu resolvo. Eu vou fazer esse negócio dar certo. Eu vou fazer esse negócio prosperar. E aí eu tava lá, dando murro em ponta de faca. E para todo lado que eu ia, a porta não se abria. E a fonte começou a secar. E seca a fonte daqui, e seca a fonte daqui, e seca daqui, e seca dali, e seca, e seca. E eu começando a ficar desesperada. E eu: meu Deus, o que eu faço? Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu trabalho para o Senhor, a fonte está secando. A tua palavra fala que o justo não mendigará o pão. Eu não estou entendendo, Pai. Aí acontece tudo aquilo. Deus fala: o que? Para, me entrega tudo. Aí quando Deus fala: para, me entrega tudo. E, gente, não tinha outra opção. É como Ana sentada na mesa, sem comer, com o coração angustiado. Não tem mais o que fazer.
Eu não sei mais o que fazer. E ela vai lá e se derrama. E eu fui, entrei no quarto, fechei a porta e me derramei. Derramei a minha alma angustiada. Porque eu estava angustiada. Igual Ana, derramei a minha alma diante do Senhor. Então, às vezes, Deus permite com que você chegue até aonde você não dá conta mais. Porque é só nessa hora que você não está dando conta que você solta e fala, tá bom, Pai, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais com quem falar. Eu não tenho mais o que fazer. Agora, é assim que a gente fala, agora é só o milagre de Deus. Agora é só o milagre de Deus que pode fazer. Aí Deus fala, amém. Glória a Deus, ainda bem que agora só eu posso fazer. Porque agora você vai ter que tirar a tua mão. Você vai ter que me entregar. Porque só eu posso fazer mesmo. Tive que deixar você chegar nesse lugar. Para que só eu pudesse fazer, para que a honra e a glória fosse dada somente a mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, Deus deixou você chegar no limite do que você suporta, para que você pudesse entregar para Ele e deixar com que Ele faça. Aqui a Priscila, assim aconteceu isso comigo, eu entreguei novamente o controle nas mãos dele, porque agora é só Ele mesmo, é isso, só Ele mesmo. E aí quando você solta ele, ai, agora eu... Mas olha o processo, ela é provocada durante anos, você fica no processo durante anos, aí chega uma hora que você cansa, você fala, cansei, chega. Eu fiquei 16 anos sendo traída num relacionamento tóxico. Traída de manhã, de tarde, de noite. E eu lá, lutando e batalhando por aquele relacionamento. Não, eu vou salvar ele. Não, ele vai mudar. Não, eu vou fazer. E eu, porque eu tenho que dar conta. Porque eu aceitei, eu quis casar, eu disse sim. Então, eu vou fazer dar certo. Não, porque eu. E aí eu. Até que chega uma hora que eu falei, cara, eu cansei. Aí eu fiz assim, ai Deus. Eu cheguei no meu limite. Aí eu falei, pai, eu me lembro que eu tava dando mamar com o Adra. O Adra é pequenininho. Pequenininho não. Eu tava dando mamar não, gente. Eu tava fazendo ele dormir. Ele tinha 6 anos. 6 anos ele tinha. Eu tava fazendo ele dormir. E ele dormindo e eu lá na cama chorando. Eu chorava. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, Deus, eu me rendo. Eu não aguento mais, Pai. Ah, Senhor, eu entrego para Ti esse relacionamento. Se não for da Tua vontade, me tira daqui. Essa foi a palavra, foi o que eu falei. Me tira daqui. Me arranca daqui. Aí deu uma semana, eu pego o celular dele, já contei essa história, eu pego o celular, tá lá uma mensagem, uma garota de programa, e eu comecei a conversar com ela como se fosse ele. Aí eu conversei, gente, e eu fiz assim, tá bom Deus, eu entendi. Aí eu cheguei e falei assim, olha, tá aqui, a partir de hoje eu não sou mais a sua mulher, eu vou ficar aqui, até a gente decidir como que vai fazer o divórcio, a separação, mas acabou. Aí teve todo aquele, não, me perdoa, não fui eu, ela enganou o telefone, mandou errado, é alguém tentando destruir nosso relacionamento, é porque a fulana que tá tentando. Eu falei, acabou. Gente, ali acabou. Ali Deus cortou o cordão umbilical e desligou.
a dependência emocional, tudo que ali foi assim, ó, Deus cortou e acabou. E ali acabou. Naquele dia acabou o meu casamento. 3 meses depois eu saí de casa. Porque aí foi o processo de separação, de achar um apartamento para eu morar. Eu saí de casa, eu falei, não quero nada. Não, você fica aqui. Não quero ficar aqui. Pode ficar com o apartamento, pode ficar com isso. A gente resolve outras coisas, pode ficar. Eu peguei o meu carro, as minhas roupas, algumas panelas, porque eram panelas que eu tinha ganhado de casamento da minha mãe e de pessoas que eu gostava, da minha tia, algumas coisas assim que eu tinha ganhado. E pus dentro do carro e fui embora. E ali acabou. Ali acabou. E eu fui embora em paz. Eu sofri, tá, gente? Mas eu fui embora em paz. Eu sofri porque toda separação é dolorida. Tem uma criança envolvida. Explicar para a criança o que está acontecendo é difícil. Mas o meu coração estava em paz. Então Ana se derrama e fala, não penses que eu sou uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Então Eli respondeu, vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Então o profeta falou, vá em paz, porque o Deus de Israel, que ele te conceda o pedido que fizeste. E antes de encerrar, quem que levou Ana, ou o que levou Ana a ficar angustiada e a se derramar na presença do Senhor? O que fez Ana sair? O que fez Ana sair da zona de conforto? Porque até então, Penina provocava ela, era desconfortável, mas não ao ponto dela se derramar. Ainda assim, estava na zona de conforto dela. Então, o que fez Ana dar o berro, dar o grito de chega e se derramar, ao ponto de não aguentar e se derramar na presença do Senhor? Quem que fez? Penina. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma Penina na tua vida. E essa Penina te provoca. E essa Penina te afronta. Chalma, não tem nenhuma Penina no espiritual. Tem um trabalho, tem uma pessoa que o diabo usa para te afrontar. Tem uma situação. Às vezes a situação é a escassez, é o pouco, é a pobreza, é a dívida. E essa Penina está na tua vida, te afrontando. E você se sente humilhada, você se sente angustiada, você se sente triste. E essa Penina fica na tua vida. Todo mundo tem uma Penina. Qual é a sua Penina? Todo mundo tem. Se você não tem, tem algo de errado na tua vida. Tipo, você está exatamente onde o diabo quer que você esteja. Você está literalmente servindo a ele. Porque se você estiver caminhando com Jesus, vai ter uma Penina. Mas a Penina, a afronta, ela está te impulsionando a sair da zona de conforto. Se não é Penina afrontando Ana, Ana não se derrama na presença do Senhor. Se Ana não se derrama na presença do Senhor, não acontece isso aqui, ó. E Eli respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Então, quando Ana recebeu a palavra, a promessa,
Ela recebeu a promessa: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Quando ela recebeu a palavra, Samuel ainda não tinha sido gerado na barriga dela, mas Samuel já estava sendo gerado no coração. Não estava sendo gerado no ventre, ela ainda não estava grávida, mas no coração aquilo foi gerado. Então, quando Deus te dá uma palavra, quando Ele te dá uma promessa, quando Ele fala com você, antes de ser gerado no teu ventre, isso precisa ser gerado no seu coração. Se Deus te deu uma palavra de restituição, antes da restituição acontecer no mundo físico, ela tem que acontecer no teu coração. No teu coração já tem que estar restituído. Quando Deus me deu uma promessa, Deus tem falado muito comigo, tem me dado várias promessas. Eu lembro de quando Deus falou para mim que Ele ia me dar um marido e que eu ia ser muito feliz. Que Ele ia restituir, que eu ia viver uma nova história. Aquilo foi gerado aqui, eu ainda não conhecia o Tiago. A gente ainda não estava casado. Tinha uma penina na minha vida. A minha penina era o outro casamento que eu vivia. Sendo traída, maltratada, desrespeitada, desvalorizada, humilhada. Aquilo era a minha penina. E quando eu me derramei na presença do Senhor, Deus me arrancou de lá. Aí Ele me arrancou e aí Ele falou: tu vai gerar de novo. Do teu ventre vai sair vida. Do teu ventre vai sair vida. E saiu vida do meu ventre. Que é o que eu vivo hoje. Que é um ambiente de paz, de tranquilidade, de amor, de respeito, de união, de companheirismo, de cumplicidade. Mas, para eu viver isso aqui hoje, teve que ter uma penina lá, me impulsionando, me cutucando, me afrontando, até eu me derramar, porque a gente é assim. Qual é a sua penina? Qual é a sua penina? E aí Ana vai lá e recebe a palavra. Presta atenção, que aqui, gente, eu tô dando um monte de chave para vocês. Ela vai lá e recebe a tua palavra. Vai-te em paz, que Deus vai conceder o teu pedido. Quando ela recebeu essa palavra, o que ela fez? Ela saiu chorando. Será que Penina deixou de afrontar Ana quando ela se levantou e foi embora? Será que Penina, a partir daquele momento, parou de provocar ela? Eu acredito que não. Eu acredito que ela se levantou com uma palavra. Aquela palavra entrou no coração dela. E a partir do momento que aquela palavra entrou no coração dela, antes de ser gerado no ventre, o que aconteceu? O que aconteceu? Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então Ana seguiu o seu caminho, se levantou, começou a andar, quer seguir o seu caminho, e comeu, porque lembra que ela subia no templo, ela sentava na mesa, ela só chorava e ela não comia. E Elcana pergunta: mulher, por que só choras? Por que não comes? Não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Mas naquele momento ela se levantou, seguiu o seu caminho e comeu. E a sua aparência deixou de ser triste. Ela trocou as vestes. Se você quer que a promessa do Senhor se concretize, se realize na tua vida, tu precisa trocar as tuas vestes. Chaldo, o que você está falando? Você precisa tirar a veste de tristeza.
Você precisa tirar a veste de incapacidade, a veste de que eu não mereço, de que eu não dou conta, a veste de que eu fui uma idiota por ter tentado, ter dado chance. Eu preciso sair do papel de vítima. Ah, porque o mundo, porque Deus, porque meu ex, porque meu marido, porque fulano, porque ciclano. Você precisa entrar no papel e colocar a veste de autorresponsabilidade. Ninguém me passou para trás. Eu não fui enganada. Eu me deixei ser enganada. Fui eu mesma que me passei para trás. Fui eu que fiz isso comigo. Fui eu. A responsabilidade é minha. É 50-50. E a partir de agora eu vou trocar as minhas vestes. Eu vou tirar a veste de angústia, de tristeza. E eu vou colocar a veste de alegria. Porque eu sei quem fala comigo. Eu sei quem me deu a promessa. E Ele não é homem para que minta. A palavra dele não volta vazia. Você precisa confundir os seus inimigos. Você está passando pela prova e tem que passar pela prova dando glória a Deus. O diabo está assim. Ah lá, consegui, olha como ela está triste, abatida, como ela se sente idiota, burra. Ah lá, como ela se sente não merecedora, incapaz. Por dentro, você pode estar destruída, mas por fora você precisa trocar as vestes. Você precisa confundir o seu inimigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ana trocou as vestes. Ela levantou, comeu. A sua aparência, as suas vestes deixaram de ser de tristeza. Porque às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, aí todo mundo olha para você e você está assim. Aí você tá... Aí todo mundo pergunta e você, é porque, não, é porque... E aí você fica assim, levanta-te, Débora. Depois eu vou falar de Débora, numa outra live. Tudo estava perdido, até que eu, Débora, me levantei. Parece que tudo está perdido, até que você se levante. Se coloque de pé, e eu tô falando espiritualmente e fisicamente, e que você tire as vestes de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, de coitadinha, de vítima, que você se levante como uma mulher autorresponsável e troque as vestes. E Ana, a sua aparência deixou de ser triste. Troca de roupa. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Então, depois disso, dormiram, acordaram de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para sua casa. Elcana, Penina e Ana e a família voltaram para casa. Elcana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E Deus se lembrou dela. Assim Ana concebeu no tempo devido. Concebeu amanhã? Concebeu depois de amanhã? Concebeu no mesmo dia? Não. Existe um tempo para as promessas de Deus na sua vida. Existe um processo. Elcana conheceu Ana na intimidade. E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu e, no tempo devido, no tempo certo, teve um filho, ao qual chamou de Samuel, pois ele dizia, eu o pedi ao Senhor. Aquele homem Elcana subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Gente, olha só. Ela gerou no tempo devido.
E ela falou, quando ele desmamar, porque ela tinha feito uma aliança com Deus, uma promessa, eu vou entregá-lo no templo, para que ele sirva ao Senhor. E Samuel foi um grande profeta. Samuel foi o profeta escolhido por Deus para ungir Saul, para ungir o rei Davi. Samuel era um homem assim, literalmente de Deus. Foi um grande profeta. E aí, vocês acham que Ana só teve Samuel? Não. Deixa eu ver se fala aqui, ó, exatamente quantos filhos ela teve. Deixa eu ver aqui, ó. Ela concebeu mais filhos. Deus deu para ela depois mais filhos. Não lembro exatamente quantos, tá, gente? Mas Deus concebeu mais filhos para ela. E aí, no versículo 2, tem o cântico de Ana. Então Ana orou: meu coração exalta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Depois vocês leem. 1 Samuel 2, o cântico de Ana. Ana teve mais filhos. Mas, se não é Penina afrontando ela, se não é Penina afrontando ela, se Penina não afronta ela, se Penina não enche o saco dela, ao ponto dela ficar extremamente angustiada, se ela não chega no limite, não se derrama, não faz uma aliança com Deus, Samuel não nasce. Não só Samuel, como os outros filhos que ela teve. Não nasce Samuel, nem os outros. E ela vai lá e cumpre a promessa dela de entregar Samuel no templo. Eu vou colocar aqui, ó. Ana teve, deixa eu ver aqui, ó. Se alguém souber aí e quiser me ajudar, pode me ajudar, gente. Quantos filhos ela teve? Cadê, gente? Meu Deus. Eu não tô achando, gente. Mas ela teve outros filhos. Porque Deus sempre dá a mais. Falei pra vocês que eu recebi a tia do Coque aqui em casa. E aí ela tem Wi-Fi com Deus assim, ligação direta. E aí ela veio orar por mim e ela orando. E ela falou assim, ó: assim te diz o teu Deus, tu vive hoje coisas que tu pediu pra ele lá atrás. Gente, eu me emociono porque só eu e Deus sabemos o quanto eu me derramei na presença dele quando eu estava vivendo aquela situação. O quanto eu chorava, o quanto era difícil, o quanto eu clamava, o quanto eu me humilhava na presença dele. E aí ela falou: tu vive hoje coisas que tu me pediu lá atrás e agora eu, o seu Deus, estou... E aí ela começou a falar:
não posso falar, tá? Porque é entre eu e Deus. E aí ele começou a falar coisas muito específicas, minha e Deus. E com Deus, né? Coisas que eu falei pra Deus, coisas que eu pedi pra Ele. Então, assim, começa a dobrar o teu joelho e falar: Deus, obrigada pela penina da minha vida. Obrigada pela afronta. Já vou ter que agradecer. Obrigada pela afronta que me fez sair do lugar. Obrigada por aquela abençoada no meu trabalho, que me humilhou, que me machucou, mas que me fez dobrar o joelho e clamar a Ti. Obrigada pela escassez, pela dificuldade financeira. Obrigada pelo relacionamento tóxico. Quantas vezes, gente, eu agradeci a Deus, obrigado por aquele relacionamento tóxico, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho, eu não estaria ajudando outras mulheres, eu não estaria ministrando, eu não estaria dando curso, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, porque eu experimentei dos dois lados. Eu experimentei do que é uma mulher que vive um relacionamento tóxico e o que é uma mulher que vive um relacionamento saudável. E eu tenho autoridade e propriedade para falar, não daquilo que eu conheço, mas daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti na pele. Quando uma mulher fala para mim assim: ai, meu marido me traiu. Gente, eu sei o que é. Ah, mas eu também sei, Chá, porque eu já também fui traída. Você foi traída por 16 anos? Porque eu não experimentei disso uma vez. Eu perdi até a conta de quantas vezes eu experimentei do que é a angústia, a ansiedade, do que é me olhar no espelho e me sentir feia e falar: ele me trai porque eu não sou bonita, ele me trai porque a outra é mais gostosa do que eu, de me comparar. Ah, ele me trai porque eu tô amamentando, o meu corpo tá feio. A culpa é minha. Aí é porque eu não tô cuidando bem da casa. Ou é porque eu não sou tão inteligente. Eu não sou boa o suficiente. É por isso que ele faz isso comigo. Porque eu tava na vítima, né? Eu tava no papel de vítima, de coitadinha. Eu experimentei. Então você precisa começar a dobrar o seu joelho e começar a agradecer pelas peninas na tua vida. Porque são elas que estão te impulsionando para viver aquilo que Deus quer que você viva. Porque se não fosse a penina, você ia estar na rede balançando, no gratiluz. E tá tudo bem, Deus é amor, Deus é paz. Você não ia se movimentar. Ou ia, gente? Não ia, porque a gente é assim. Então comece a agradecer pelas peninas. E quando for se derramar, para de falar com a tua amiga. Tua amiga não pode resolver. Para de falar com os outros na rua. Para de contar para todo mundo o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não estou falando que a gente não pode pedir ajuda, a gente pode. Mas tem que tomar muito cuidado com quem você fala das suas dores. Porque nem todo mundo tá ali para ver você bem. Às vezes você tá falando pra pessoa e ela: ai, amiga, é mesmo, é mesmo. E em pensamento ela tá assim: destrói ela, acaba com ela. É pouco que você tá vivendo. Merece mais. Por dentro ela tá dando risada. Mas tem uma pessoa que, se você se derramar na presença dele, ele não vai rir. Muito pelo contrário, ele vai te abraçar, ele vai te confortar, ele vai entrar na tua causa, ele vai dar ordem aos seus anjos para pegarem espadas e para lutarem a seu favor. Ele vai tocar no teu caráter, na tua índole, ele vai trocar as tuas vestes. Vocês acham que Ana, sendo carne como nós, teria a capacidade de trocar as vestes por si só? Óbvio que não. Se não fosse o Espírito, se não fosse o próprio Deus trocando as vestes dela, tendo piedade dela e falando: Ana, porque tu se humilhou na minha presença, porque tu fez uma aliança comigo e entregou para mim, eu vou trocar tuas vestes.
Você vai levantar, você vai comer e a tua aparência não vai ser mais a aparência de uma mulher triste. Só que, porque é muito fácil você trocar as vestes quando a promessa já está ali, quando já aconteceu. A questão é que ela trocou e Samuel não estava na barriga dela ainda. A promessa ainda não tinha sido gerada aqui no ventre. A promessa foi gerada aqui. E ela teve o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês acham que se o sacerdote dá uma promessa para Ana, fala para ela, vá e Deus de Israel te conceda o teu pedido. E ela levanta dali e ela continua com a cara de triste, com a veste de triste, de tristeza, de angustiada. E vai para casa. Vocês acham que a promessa ia acontecer? Samuel ia nascer? Vocês acham, gente? Não, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela teve fé. Aí Deus te dá um monte de palavra, Deus te dá um monte de direcionamento, Deus fala com você na palavra, na Bíblia, fala com você na live, fala com você no Reels, fala com você na igreja, usa um profeta para falar com você, e Deus vai falando, o Espírito Santo fala, mas você continua do mesmo jeito. Aí você fica igual Tomé, eu só acredito vendo. Quando acontecer, aí eu vou crer. Não, Deus está falando, você precisa crer antes de acontecer. Porque sem fé é impossível me agradar. Então você já tem que crer que o Senhor vai mudar a sua situação financeira. Você tem que crer que Ele vai mudar o seu relacionamento. Que Ele vai tocar no teu marido. Que Ele vai entrar na tua empresa. Que Ele vai entrar no teu trabalho. Que Ele vai entrar no teu estudo. Se você entregou para Ele de todo o coração e se você busca andar nos caminhos do Senhor, você precisa orar pedindo, Senhor, me dê uma porção a mais de fé. Renova a minha fé. Eu preciso de uma porção a mais. Me ajuda, Pai, a me manter em fé para que a Tua obra se cumpra aqui na terra. Porque a única coisa que impede a promessa de Deus de acontecer somos nós. A nossa incredulidade. A nossa falta de fé. A nossa desobediência. As nossas más escolhas. É a única coisa que impede. Porque já está pronto, gente. Quando Deus dá uma palavra, no reino espiritual aquilo já está acontecendo, já foi ligado. Só falta ser ligado aqui na terra. Aí quando chega aqui na terra tem um negocinho que impede o negócio de acontecer. E esse negocinho somos nós. Seres humanos. Deus manda ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus fala para não fazer, a gente faz. É só a gente. Não tem mais nada que impede. Amém? Deixa eu pegar um negócio aqui pra gente encerrar. Não tem? Eu vi aqui 9:9. Aí pesquisei versículo da Bíblia 9:9. Caiu Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo,
e ele aumentará em doutrina. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Pegue toda essa instrução e faça, e você será mais sábio. Amém? Porque não adianta a gente só ouvir, é pensamento, sentimento, ação. Agradeça pela penina na tua vida. Se derrama a tua alma na presença do Senhor. Entrega para Ele. Troque as suas vestes. Troque as vestes por vestes de fé, de alegria. Tchau, mas eu não estou alegre. Senhor, me dá a tua alegria. Coloca vestes de autoridade, vestes de posicionamento, vestes de sabedoria. Troca suas vestes. Já não sei trocar. Deus, me ajuda a trocar as minhas vestes. Mas as vestes são trocadas depois que você se derrama. Não é você troca as vestes e depois se derrama, é você se derrama. Deus toca na tua alma, no teu caráter, na tua índole. Ele toca na tua alma e Ele troca as suas vestes. Amém? Gente, fez sentido para vocês? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque na alma de cada uma delas nesse domingo. Essas mulheres, tanto as mulheres que estão aqui e as que vão assistir depois, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, toca em cada uma delas, que elas possam se derramar, assim como Ana, na tua presença. Possam se derramar para chorar, possam se derramar para agradecer, mas que quando o Senhor der uma palavra para elas, Pai, que o Senhor as ajude a trocar as vestes, para que elas coloquem vestes que agradam a Ti. Porque a palavra diz, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Que possamos nos colocar num lugar de obediência. Senhor, protege o dia delas, faça um dia de descanso, de reflexão, renova as forças e as energias para que elas possam estar alinhadas para começar uma semana de uma forma diferente, com vestes novas, em nome de Jesus. Um domingo abençoado para vocês, até amanhã. Gente, para quem é de Ubatuba, amanhã às 7 da noite eu vou dar um treinamento 100% gratuito na Igreja Shalom. Eu coloquei nos stories aqui o anúncio com o endereço da igreja. Vai ser maravilhoso, vai ser um encontro só para mulheres. Você só precisa estar disposta a levar a tua Bíblia e um caderno e uma caneta. Só estar lá. Então, se você é daqui, vá, chama uma amiga para ir também, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas lá, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até amanhã às 7 da manhã. Beijo.